Vamos lá. Deixa o Instagram divulgar, para as pessoas entrarem na live. Avisa as pessoas aí que têm apartamentos, etc., para participar dessa live que a gente vai falar um pouquinho de como está a crise aqui em São Paulo, que é onde eu tenho os apartamentos aqui, e eu vou vai participar dessa live a Priscila e o Gabriel, que são grandes amigos, e também fazem alocação por temporada aqui na cidade de São Paulo, tá? Então vou dar um tempinho aí para as pessoas entrarem, eu já vou chamar a Pri, vou introduzir aqui tudo e a gente já começa com o nosso bate-papo ao vivo, certo? Vamos lá, deixa eu já chamar a Pri aqui. Que horas são? Deixa eu ver que horas são. Não posso me perder no horário aqui. Agora são 8 horas, vamos lá, vamos começar. Tudo bem, Pri? Tudo bem, eu tô aqui no meu estúdio em casa, o meu suporte é um copinho, então eu tive dificuldade para colocar o dele. Tá tudo certo. Bem-vinda, Pri, a live aqui que a gente bolou juntos, né, para falar sobre a crise e como que a gente está lidando com essa situação na pandemia. Então, a ideia dessa live é a gente falar um pouquinho, né, tanto eu quanto a Priscila, e vocês vão conhecer daqui a pouco o Gabriel, que vai vir depois da Priscila. A gente vai falar um pouquinho sobre como que está sendo esse momento, né? Como que a gente está lidando. Nós dois temos empresas que fazem a gestão de locação por temporada, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E eu queria começar com você, Pri, se apresentando, o que você faz, o que você já fez, como que tem sido aí as coisas, enfim, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou a Priscila Torelli, eu sou jornalista de formação, e viajar, você sabe, sempre foi uma das minhas grandes paixões na vida, né? Então eu tive a oportunidade de viajar bastante nos últimos 20 anos, e eu estimo que eu já fiquei em cerca de 500 lugares diferentes, entre hostels, casas de pessoas, hotéis e bangalôs e afins. E isso também foi me dando um repertório, porque eu gosto de experiências verdadeiras, genuínas, então eu sempre preferi, e eu prefiro ficar em casa de pessoas. Acho que você também, quando viaja, né, Rômulo? Você muito prefere mais. Eu prefiro muito mais ficar na casa de pessoas, né? E, enfim, aí eu conheci, eu e o Gabriel, a gente já era namorado na ocasião, marido e mulher, na verdade, e nós conhecemos o Airbnb, né? E eu sou desde a época de Couchsurf, desde 2006. Isso era 2012, quando a gente conheceu o Airbnb, quando estávamos indo para o Rio de Janeiro, que estava uma loucura os preços naquela ocasião, em 2012, estava assim tudo muito caro. E não tinha hotel, estava uma loucura, super procurado o Rio. E aí uma amiga falou, porque você conhece o Airbnb? Me mandou o link de indicação dela, e aí eu conheci, eu falei, poxa, eu já faço isso de graça, por que eu não vou ganhar dinheiro então, né? E aí nós começamos a hospedar pessoas, isso em 2012. E como a gente já é antigo de plataforma, muita gente associa, né, o aluguel por temporada, seja por qual plataforma for, ou viagens, e sempre vem perguntar alguma coisa. Então muita gente falou, eu tenho um apartamento vazio, ou eu vou morar fora, vocês não querem administrar? E de tanto a oportunidade de bater na porta, a gente falou assim, por que não? Por que não fazer isso, né? E aí a gente começou o nosso negócio, que já estamos há mais de 2 anos nesse mercado como empresa, né? E nós temos cerca de 20 apartamentos e a atuação nossa desde 2012. E vocês têm, a maioria dos apartamentos são aqui na cidade de São Paulo, né? Como que está a distribuição, sim, tanto na cidade de São Paulo quanto em outros que vocês têm fora, né? Da cidade, em Ilhabela também, sim, né? Até legal falar sobre isso, porque Ilhabela está numa situação, São Sebastião e tal, né? Como que é a distribuição? Bom, a gente está neste momento com 21 locais, a maioria aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, tudo é apartamentos, são só apartamentos em prédios residenciais. A gente tem, aqui na região central, tem Copan, Vila Buarque, Santa Cecília, bastante em Higienópolis, no Itaim também alguns, e em Pinheiros. Esses são os bairros de atuação.
E no litoral nós temos apartamentos em Santos e 3 casas. Uma é na Barra do Saí e outras 2 grandes em Ilhabela, que também está toda uma movimentação super complicada agora com as legislações e pode, não pode, fecha os calendários, etc. E como que você vem lidando com essas proibições? Acho que mais no litoral, né? Acho que é legal a gente começar assim, né? Por mais que as pessoas que estejam assistindo a gente, elas podem ser de vários lugares, né? Não necessariamente de São Paulo, né? Eu acho que é uma coisa meio que generalizada, né? No mundo inteiro a gente está tendo alguns problemas, né, em relação à questão da pandemia e por conta disso a gente não consegue manter as locações. Algumas cidades de fato restringem mesmo, não deixam nem você fazer locação, nada disso. Como que vocês estão lidando com isso? Bom, essas no litoral norte, realmente, elas estão impossibilitadas de estarem, a gente até de poder fazer a locação mesmo, legalmente, né? E também as plataformas fecharam seus respectivos calendários por conta dessas legislações municipais, como São Sebastião, por exemplo. A gente até teve, quando estava começando a pandemia, a gente teve uma locação, por exemplo, na Barra do Saí, mas que já começou a não poder usar as áreas comuns, né? Que aí também é uma outra questão que acho que é importante, né? Certamente a gente vai debater ou comigo ou com o Gabriel posteriormente. Então, quer dizer, essas do litoral norte, elas estão praticamente fechadas, estão vindo consultas, acabou de mudar novamente, prorrogaram, etc., a proibição. Em Santos, a gente teve pouquíssimas locações, a gente conseguiu fechar uma grande agora para um dos apartamentos, né? E em São Paulo também existem prédios e prédios, né? Como a gente bem sabe, né? Sabemos bem, sabemos Muito bem. bem. Então, e é até interessante porque eu sou do conselho do apartamento que é nosso, né? Que a gente também tem imóveis da família, que a gente administra. Então foi muito interessante ver como o síndico de lá e como a participação nossa para fazer protocolos dentro do prédio, elas foram muito efetivas e é um prédio que é um síndico que tem uma cabeça mais aberta, já é de uma outra geração e entende que as coisas vieram para modificar. Ele falou assim, olha, Priscila, inclusive eu estou mapeando todos os Airbnbs que tem no prédio para que se eu precisar colocar funcionários, vai saber se vai ter lockdown, como é que vai ser, para a gente fazer parcerias. Ó, que raro isso, né, Rômulo? Um síndico ser tão parceiro. Então, quer dizer, a gente também observa, Rômulo, as comunidades, né? Como você sabe, eu administro algumas comunidades e participo de várias, a gente tem grupos de WhatsApp, de diversas plataformas, e também o Troca Entre Anfitriões, né, no Facebook, que é essa comunidade a maior que tem focada em hosts, né, em anfitriões. Então, foi interessante também a gente ver como os papos mudaram, né? Antes tinha muita coisa como troca de hóspedes, não vou poder hospedar uma pessoa, tal. Tudo se foi mudado, né? Então, quer dizer, onde tinha questão de hóspedes, foi falado muito da questão dos cancelamentos, que foram feitos pelas plataformas, muitas vezes de forma unilateral, que pegou todo mundo de calça curta, independente das políticas que ela tenha com uma determinada plataforma ou outra. Isso foi muito complicado. E hoje, assim, eu vejo uma grande corrente, né, da comunidade de se ajudar com diversos tipos de informação, de se ajudarem nessa reinvenção, o que você faz também, né, por meio do seu canal, também é muito isso, né, da gente se ajudar, de fazer essa corrente, né, como, por exemplo, evidentemente que todo mundo baixou o preço, evidentemente que a gente migrou para estadias mais longas, né, muitos anfitriões profissionais, vamos dizer assim, muitas empresas, elas também tiveram perdas de anúncios, né? Muita gente de proprietário está indo para o aluguel tradicional. Enfim, a gente está num momento ímpar, um momento singular pelo qual o mundo está passando, né? Eu acho que E a gente tem que se reinventar, né?
Ah, sim. Só complementando, né, o que você falou muito bem em relação a estadias longas e pessoas que estão migrando de um tipo de aluguel para outro, isso é natural. Em qualquer tipo de crise, as pessoas ficam com medo, né? Então, elas tendem a buscar soluções mais seguras, né? Aí as pessoas me perguntam às vezes, Romo, será que vale eu ir para o tradicional nesse momento? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas a gente não sabe quando que o mercado vai voltar. Mas se a gente pensar que a oferta dos imóveis está diminuindo, 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 inclusive um post que eu fiz aqui no próprio Instagram, que o Gabriel está fazendo todo o monitoramento aí dos números, que ele vai falar daqui a pouco, a gente percebeu que teve uma diminuição de 17%, pouco mais de 17%, na quantidade de anúncios, pelo menos do Airbnb, não sei se está combinando Airbnb e o Vrbo, mas teve essa queda, né? Então, isso obviamente significa que as pessoas não estão tão confiantes com o futuro do aluguel por temporada nesse momento, mas quando tudo passar, que não sabemos quando, pode ser que seja de fato uma decisão acertada da pessoa alugar tradicional, porque ela vai garantir por um bom tempo ali uma renda, mas pode ser que ela demore para voltar no mercado de aluguel por temporada, porque ela vai estar fechada num contrato grande ali, e aí quando o mercado voltar, quem tiver ali, né, quem estava lá esperando, quem estava lá ali a postos, com certeza, né, com certeza não, né, mas muito provavelmente vai colher bons frutos dessa retomada, porque você vai ter uma oferta menor de apartamentos para uma demanda reprimida gigantesca, né, tá todo mundo se coçando para sair, para viajar, para ver gente, então isso vai ter um reflexo lá na frente. Mas, Pri, em março, quando tudo começou, né, quando toda essa coisa começou, mais ou menos dia 15 de março, por aqui foi uma enxurrada de cancelamento. Começou a vir cancelamento o ano inteiro, assim, acho que eu tive uns 30 cancelamentos. Queria saber como que foi para vocês. Foi a mesma coisa? Você acha que você sentiu que teve alguns bairros que cancelaram, outros que se mantiveram? Como é que foi esse impacto da crise para os apartamentos que você... Foi generalizado, né? Praticamente tudo foi cancelado. A gente atuou bastante também com as possibilidades de postergar as reservas. E também, por exemplo, até para a gente mudar a estratégia, se viesse uma reserva mais longa, às vezes teria uma reserva que estaria empatando um período mais longo. Então, também a gente fez um trabalho para ligar para pessoas, enfim, se comunicar com pessoas com reservas posteriores para nos encaixar nessa nova estratégia. Mas foi uma chuva de cancelamentos, né? Foi muito assustador. Eu acho que foi um momento de pânico pessoal para todos que, não só que trabalham com isso, como de todas as incertezas que a gente estava, e a gente ainda está com muitas delas, né? Haja vista essas questões de reabertura, a curva de contaminação, de mortalidade, enfim, né? Eu acho que a gente tem um período bem longo pela frente, eu sei que a gente vai falar disso mais para frente. Mas, assim, então a gente teve todo esse cancelamento em massa, vamos dizer assim, porém com coisas positivas, entre aspas, como, por exemplo, pessoas que não puderam ir voltar para os seus países, de alguma forma. Então, teve uma moça que ficou conosco, que era uma reserva de uma semana, que se transformou quase em 2 meses, né? Então, a gente também vê essas novas possibilidades, é interessante. Uma outra hóspede que ficou conosco, ficou até nesse apartamento que é meu, né? Que é aqui na Vila Buarque. Ela mora nos Estados Unidos, estava voltando para ficar com a família por um período, acho que acabaram as aulas dela, e ela ficou isolada ela se auto-isolou por 21 dias até poder ir para a família dela, que ela estava vindo de uma zona de muito contágio nos Estados Unidos, né? Então, também novas possibilidades apareceram. E a forma da gente se adaptar e fazer mudanças foi fundamental para que a perda e as defasagens não fossem tão abruptas, né? E como que vocês fizeram isso? Vocês reduziram o preço da diária, fizeram promoção para um período maior? Quais foram as estratégias assim na prática que vocês tiveram que adotar, né?
Será que ficou muito tempo sem, até a gente... Porque às vezes demora um pouquinho, né, para a gente reagir a uma mudança, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, aquela avalanche de cancelamento, e a gente... Pô, e agora, né? O que a gente faz? Diminui o preço, a gente fecha o apartamento, teve proprietário que preferiu fechar o apartamento, por, né, várias razões, né, por medo, talvez, de contaminação e tal. Como que vocês adotaram essas estratégias? De que maneira vocês equilibraram essa balança do tipo reserva, ocupação, preço? Como é que foi? Evidentemente, a gente diminuiu os preços, né, para ficar mais atrativo, porque o mercado todo fez isso, e a gente usa ferramentas de monitoração para ficar vendo o que está acontecendo, né, para nos dar mais elementos para a gente poder tomar decisão. Então, nós abaixamos os preços e demos também descontos progressivos. Se a pessoa fosse ficar uma semana, ia ser um desconto. Se fosse ficar um mês, seria outro patamar de desconto. E também mudando a forma de falar com esse hóspede, né? Nos pondo num lugar de, nossa, olha, a gente está disposto a negociar, porque não está fácil para ninguém. E se tem uma coisa que essas plataformas nos ensinaram ao longo do tempo, e que isso eu vejo como um ativo hoje, é a gente aprender a negociar mesmo, né? Porque tudo é absolutamente negociável. Total, e acho que ainda mais nesse momento, né? Quando a gente sabe que tem uma crise, eu, pelo menos, nas consultas que eu recebi, acabou canibalizando demais, né? Porque basicamente virou um leilão ao contrário, né? Sim. Quem dá menos para eu alugar? Quem dá menos? Qual que é mais barato? Né? Pelo menos eu senti isso, né? Que tinha muita gente procurando, né? Por um período maior, né? Como a gente já está conversando, e muita gente negociando muito forte, né? Esse é o melhor preço que você consegue, né? Preciso pagar menos, enfim. Até por uma questão de dinheiro, às vezes o cara não tinha grana e precisa ficar isolado, né? É um caos geral, né? Um efeito dominó que vai afetando todo mundo, né? E uma coisa interessante também é que a gente pactuou com os proprietários, né? Qual que era o limite onde a gente poderia ir, né? Na questão do preço. Porque tem proprietários que falam assim, olha, eu empatando as minhas contas, pelo menos nesse período super crítico de começo de pandemia, para mim já é vantagem. Para outros não, falam assim, eu não quero deixar o meu anúncio com esse preço, mesmo que eu esteja pagando as contas e ganhando pouco. Eu prefiro ganhar um pouco mais, e também vai da situação de cada um, né? Cada um sabe onde é o calo, aí onde o sapato aperta, né? Então, mas isso foi muito importante, assim, pactuar com os proprietários, né? Eu acho que isso também, né, nessa forma de negociação, etc., isso também nos ajudou na retenção, né? A gente não perder esses apartamentos, né? Isso foi bem interessante também. Porque se você for pensar, né, o proprietário ele vai, de certa forma, falar, pô, não está me dando a grana, né? E tem gente até que vive desse dinheiro, né? Que depende desse dinheiro para poder, né? Não é porque o cara tem um apartamento que ele está cheio da grana, né? Tem muita gente que tem um apartamento e vive basicamente, né? Às vezes meio a meio, né? Metade do que ele ganha vem do apartamento, metade vem de um trabalho que ele faz, enfim. Então, de fato, acaba afetando, né, a confiança das pessoas e a renda, né? Tanto é que é super polêmico aquela questão de você desocupar o imóvel porque o inquilino não tem dinheiro, porque ele perdeu o emprego. Então, virou um negócio dramático, né? Porque, por um lado, você tem o proprietário, que, né, também depende desse dinheiro, e por outro, você tem o inquilino que perdeu o emprego, que não pode ficar lá, né? Porque não tem dinheiro, né, para pagar, né? Então, é muito louco isso. É dramático. Eu acho que essa coisa, eu falei, né, durante esse período que a gente vem passando, para quem administra o próprio imóvel, né, porque aqui no canal eu falo basicamente para as pessoas que têm os seus próprios imóveis, né? Então, qual é o pior que pode acontecer? Né? O pior que pode acontecer é você ficar com o imóvel fechado e pagar condomínio e conta, etc. e tal. Né? Mais do que isso não vai acontecer. Né? Aí cabe cada um decidir se vai conseguir aguentar essa crise. Né? Teve, inclusive, até um imóvel nosso aqui que a gente administra que bloqueou qualquer tipo de locação. Nem longo prazo você podia fazer. Você vê como a paranoia do síndico, às vezes, pode ser muito exagerada. Né? Aí
a proprietária entrou com uma liminar, né, com processo judicial, e conseguiu liberar a locação tradicional, porque eles estavam proibindo, né? Então você vê como mexe, né? Uma crise mexe com a cabeça das pessoas, com as regras que a gente acaba meio que ficando tão ali decididas e fortes. Você está por aí, Pri? Ah, foi. Eu achei que tinha caído. Eu acho que eu talvez, se começar a piorar, eu vou pôr no 4G. Mas é isso, né? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, então eu vou falando aqui, porque a sua imagem às vezes trava para mim, mas eu vou falando. Qualquer coisa faz uma sinalização no vídeo. Não, realmente, né? E assim, e uma coisa que a gente já conversou, né? A gente já se conhece há muitos anos já, né? Já várias vezes a gente se encontra, até sem querer, outro dia a gente se encontrou, quando a gente podia andar na rua, a gente se encontrou aqui pertinho de casa, aqui no Sesc. Tomou uma cervejinha. Isso. E aí, assim, a importância, né, que as pessoas têm que ter, né, as pessoas físicas e jurídicas, ela tem que ter um colchãozinho, né? A importância da diversificação, né? A gente já conversou também sou uma pessoa que na minha vida pessoal, também eu gosto muito de poupar dinheiro, porque eu gosto muito de viajar, e às vezes assim, os nossos grandes sonhos podem ser alcançados com pequenas economias, né? E as pessoas às vezes não se dão conta disso. Então, assim, esse caso de um proprietário que não tem o seu colchão, que de repente é uma única fonte de renda, seja ele pelo imóvel que ele tem, ele mesmo administra ou administra por terceiro, esse realmente o grau de desespero foi muito maior. Essa pessoa, essa proprietária que eu te falei, que falou assim, eu não quero que alugue por menos que tanto, porque eu não vou, eu pago as contas, porque ela tem o colchão, né? Então, assim... O colchão, só para as pessoas que não estão entendendo, é uma reserva de dinheiro, né? É um dinheiro guardado para evitar ficar dependendo ali sempre do dinheiro que cai no mês, né? Isso é importante para qualquer pessoa, qualquer empresa. Tanto é que nessa crise mais de 600 mil empresas fecharam justamente porque elas não tinham caixa para segurar. E é complicado mesmo, né? Manda a gente embora, enfim. No nosso caso, a gente ficou um pouco aí à mercê dos condomínios, mas São Paulo, acho que por ser muito grande, por ter ainda assim um fluxo muito grande de pessoas, é mais difícil de haver algum tipo de proibição tão forte, né? Alguns condomínios fizeram isso, alguns condomínios proibiram o aluguel por temporada e tal. Enfim, aqui eu tô assim, o meu faturamento ele está basicamente no 0 a 0 esses 2 últimos meses. No mês de abril foi o mês que a gente ficou assim R$100 positivo, só para não ficar, só para não ter prejuízo. Já no mês de maio eu já fechei no negativo, né? Mas é a velha história do caixa, né, que a gente chama, do colchão financeiro. Se você não tem isso, a chance de você quebrar é mais rápida. Como que você usou o seu caixa ou vem usando o seu caixa frente o faturamento que não está indo tão bem, enfim, ou que caiu? Como que você vê dessa parte assim, estratégica financeira na sua empresa? Como que é isso para você? A gente sempre tem... Eu acho que o negócio em si, para quem tem empresa de administração, ele também tem uma margem de segurança por si só. Porque, assim, não somos nós, os administradores, quem pagamos as contas, né? Então, a gente recebe do que entrar. Claro que o dinheiro que entra, ele é importante. Mas, realmente, ter essa reserva e poder ter ter armas para a gente ter uma serenidade para poder tomar decisões, né? Então, isso, né, fazendo a fundamentação da empresa, você sabe que eu fiz também o meu curso de pós-graduação em gestão de meios de hospedagem, que também me foi muito útil nesse momento para essas questões de caixa, de como a gente organiza a empresa, os riscos sempre existem, né? O imponderável sempre pode acontecer, e hoje, mais do que nunca, a gente sabe disso. Quem imaginou, né, que haveria um momento tão caótico do mundo como este que a gente está vivendo, né?
Então esse planejamento, esse caixa que a gente tem, essa organização, são fundamentais. A gente teve uma perda de faturamento de 60%, né? E 40% na ocupação. Acho que depois você e o Gabriel vão conversar mais disso. Mas, assim, é muito considerável, né? Porque o seu condomínio ou sua água não vai baixar 60%, né? Então, Pois é. então é difícil, é um momento ímpar, mas a gente é da turma que aposta no aluguel por temporada, que isso vai passar, né? A gente estuda não só protocolos, como agora estão em voga, né? Ontem teve uma live do FOB também, tem uma série de lugares fazendo protocolos de limpeza, etc. Mas assim, a gente estuda, vê, fica de olho nas tendências, né? Por exemplo, a Ásia, para meados do ano que vem, ela já está com muita coisa vendida na hotelaria, por exemplo, né? Então, eu acho que esse momento ele vai passar, isso vai passar, né? Mas eu também acho que decisões governamentais de todas as esferas de governo está fazendo com que a coisa se prolongue, né? Evidentemente que se, por exemplo, a gente que mora aqui em São Paulo, que a gente, todos os cidadãos do estado e da cidade, né, que a gente mora na cidade, tivessem feito uma quarentena efetiva, hoje a gente já estaria no outro patamar, né? Já tem lugar no Brasil que já abriu, já fez uma reabertura, já viu que cresceu absurdamente e já está fechando de novo. Porque a gente só vai acompanhar o que a gente vai colher dessas aberturas aí numa curva em ascensão, né? Porque teria que estar decrescendo, né? A gente nem atingiu o ápice, então está se prolongando. Né? Oi? Você faz meia bomba, não adianta nada. Ou você de fato faz o negócio funcionar direito, ou fica aquele jeito lá, mais ou menos, né? Enfim. Só para vocês não estranharem aí, pessoal, eu tirei os comentários só para vocês verem melhor a Pri, como ela está aqui na telinha de baixo, acho que aparece na telinha de baixo, né? Senão os comentários vão ficar todos no rosto dela, e daqui a pouco a gente faz aí, a gente abre os comentários para vocês interagirem com a gente. Agora, Pri, antes de você chamar o Gabriel, o que você vê, assim, no longo prazo para o aluguel por temporada? Você ainda acha que é um investimento, assim, que tem muita coisa para crescer? Enfim, como que você vê isso? Olha, eu acho que o aluguel por temporada, ele veio para ficar dessa forma nova que a gente tem visto com as plataformas de marketplace, né? Que tem Booking, Airbnb e tantas outras que a gente tem. É uma tendência. Eu, por exemplo, quando eu viajo, é raríssimo procurar um hotel, eu sempre procuro esse outro meio de hospedagem. Eu acho que a gente vai estar, e nós já estamos num período de reinvenção, com muitas coisas que têm que ser mudadas, estão sendo mudadas, questões de limpeza, questões de áreas comuns, e isso também reflete no aluguel tradicional, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente está numa tempestade que ela vai ser mais longa do que deveria ser para o Brasil, né? Mas que vai dar tudo certo, assim, é um ramo que eu adoro, a hospitalidade, que eu fico mais com essa parte mesmo da comunicação e hospitalidade, né? Gabriel mais cooperação. Eu consigo ter uma visão positiva, apesar de todos os pesares que a gente está. A gente tem que ter calma, segurança, lembrar da reserva e focar e ir com informação, observando tendências, ir trocando nas comunidades, né? Isso é muito importante para que a gente se consolide, se ajude e vinguemos. Eu acho que é isso, Paulo. Legal, Pri, eu concordo com o que você está falando, é isso mesmo, né? Tem que ter paciência, não tem jeito. Qualquer coisa nessa vida não dá para a gente agir de forma impulsiva, né? Até é perigoso a gente agir de forma impulsiva, porque aí normalmente é aí que a gente faz cagada, não é mesmo? Sim. Então, obrigado, Pri. A Pri, ela é a Sabaidi, tá? A Sabaidi também faz locação por temporada, gerencia imóveis por temporada e ela cuida da parte de
comunicação, hospitalidade, né? Ela lida diretamente com as pessoas que reservam e etc. Certo, Pri? Não é isso? É isso mesmo. Antes de eu sair, eu só queria falar que muita gente fala, nossa, que palavra esquisita, o que quer dizer Sabaidi? Sabaidi, né? Eu e o Gabriel, que já andamos muito juntos e separados, e a gente fez uma viagem muito bonita pelo Sudeste Asiático, e Sabaidi quer dizer bem-vindo na língua do Laos, que é o país mais hospitaleiro pelo qual a gente já passou. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Vou chamar o Gabriel e um beijo, querido. Beijo, Pri. O Gabriel vai entrar aí na tela, se vocês acabaram de chegar aqui na live, o Gabriel e a Priscila, eles são um casal, inclusive eles têm um filhinho muito bonitinho que tá aí, não sei se... Aí, ó. Olha aí, Gabriel. Esse é o mestre Gabriel, grande mestre. Acho que ele nem tá ouvindo ainda, ou tá ouvindo? Já tá ouvindo? Tudo bem? Não, tô ouvindo. Grande mestre Gabriel. Gabriel, a gente gosta de tomar aquela boa cerveja, falar um monte de coisa, né? Ficar conversando, trocando aquela ideia, não é mesmo? Sim. Deixa eu só... Tô só abrindo... Se acomoda aí. Minhas notas, porque... Gabriel, pra vocês terem uma ideia, vocês estão vendo essa cabeça aí do Gabriel? Esse é um cara muito inteligente. Tá vendo? Ela não tem cabelo, mas ela tem muita inteligência. O cara é filósofo, o que mais? Filósofo, poeta, escritor, administrador. Não, só administrador. Eu sou formado em filosofia, mas aí fica. Mas você é um cara inteligente. Eu gosto de conversar com você porque você é um cara, entendeu? Com a cabeça brilhante, nos dois sentidos. Obrigado. Pessoal, eu vou deixar o Gabriel se apresentar agora. O Gabriel é responsável pela parte operacional dos imóveis, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você faz, o que é essa parte operacional, e um pouco de você, assim, da sua pessoa, quem é você, o que você gosta de fazer, enfim, como a Pri se apresentou aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, a Pri deu uma visão mais geral aí, né, da empresa, né? Eu sou formado em filosofia e eu trabalhei durante, sei lá, 15 anos no mercado cultural. Já faz 3 anos praticamente que eu me dedico tempo integral à locação por temporada. E na empresa eu me encarrego da parte operacional, né, do dia a dia, das locações, manutenção, faxina, abastecer as redes sociais, as plataformas de informação, atualizar a informação, contato com prestadores de serviços, com fornecedores. Então, o meu dia a dia é uma coisa muito dinâmica, que você também cuida disso, né, Romulo? E que imagino que, assim como eu, a sua vida, apesar de tumultuada e corrida durante todo esse tempo da pandemia, ela ficou pacata nesse sentido. Apesar de uma correria que era muito cansativa, eu tô com uma certa saudade disso. Tem razão, né? Porque era uma loucura, né? Muita entrada e saída, aquela coisa, né? Quantas reservas por mês, assim, vocês costumavam ter antes da pandemia, assim? Eu, por exemplo, eu tinha, em média, 45 check-outs por mês, mais ou menos. Né? Porque eu faço também reservas curtinhas de 2 dias, às vezes 1 dia, então 45 é coisa pra caramba. Como que era mais ou menos para vocês essa correria, essa dinâmica, esse volume de reservas? Ainda mais que vocês têm mais que o dobro do que eu. Sim, é que a gente tem um ticket médio um pouco maior que o teu, né? A gente já conversou sobre isso, mas a gente oscilava entre 40 e 60 check-in, check-outs, né, no mês. Coisa pra caramba, porque não é só o check-in e check-out, né? No meio da reserva acontece alguma coisa. Se você pega 10 meses, né, vai dar, se você pegar aí uma média de 45, dá 450 pessoas, no mínimo, que ficaram nos apartamentos, né? Tem gente que vem 2, 13, e aí pode dobrar, né, esse número. Em janeiro, mais ou menos, eu fiz um levantamento dentro do nosso perfil, que isso é significativamente abaixo do que a gente já fez de fato, porque a gente tem muita coisa no perfil tendo Airbnb, por exemplo, dentro do perfil do proprietário. Segunda metade de janeiro, a gente já tinha feito mais de 800 check-in. 800? Ouçam a voz da experiência aí, hein?
E depois da pandemia, assim, obviamente nós dois ainda estamos sentindo esse impacto. Quantas estadias, quantos check-outs você vem tendo? Porque agora a gente tem estadias mais longas, né? Não é algo pontual só para a gente. Acho que muita gente do Brasil inteiro está tendo essa experiência. Então, queria saber, assim, em média, né? Porque a gente tem a taxa de ocupação, ela pode até aumentar, mas a quantidade de estadia diminui, né? São menos pessoas reservando por mais tempo, por menos. Então, queria ouvir de você essa percepção de números aí pós-pandemia. Quer dizer, pós não, porque não acabou, né? Durante a pandemia, né? Sim, a gente teve 12 check-in, check-outs no mês passado. Abril a gente teve um pouco mais, teve perto de 20, quase 20. A gente fechou recentemente uma de 90, são as locações assim, quando as menorzinhas que a gente teve recentemente foram de 15 dias. Acho que a gente não teve nada menor de 15 dias. Você tem eu pedi para o Gabriel separar uns dados, assim, uns números aí, pelo AirDNA. Para quem não conhece o AirDNA, é uma plataforma com uma série de métricas, tanto de quantidade de anúncios, de preços, né, médias de preços por cidade, por estado, etc. e tal. E o Gabriel, ele tem acesso a esses dados e eu pedi para ele dar uma olhada e trazer algumas coisas interessantes que de repente podem ser relevantes aqui para a gente no geral, né? Claro que a gente vai se ater à cidade de São Paulo, mas se você tiver outro dado adicional, Gabriel, fica à vontade para você falar, mas o acesso que ele tem é mais, como é local, né? Você escolhe a cidade onde você vai querer ver, né, o seu mercado, então queria que você compartilhasse com a gente aí alguns números, algumas percepções, enfim, que você vem identificando através desses dados. Eu acho que, assim, antes da gente entrar nos dados específicos de São Paulo, eu acho que a gente precisa ter um panorama mais geral do que está acontecendo no mundo. A gente tem diversos mercados tiveram um encolhimento significativo de número de anúncios, né, de oferta. O que eu consegui apurar dos dados que eu puxei, o Brasil como um todo teve uma diminuição de 90 mil anúncios. 90 mil, quantos que você tem o número total, tipo assim, 1 milhão, e depois agora teve 1 milhão e 910 mil. Você tem esse dado ou só essa diminuição? Era por volta de 350 mil e anúncios, agora tem 267. Teve um encolhimento, mas o encolhimento, eu puxei alguns outros mercados, assim, eu peguei alguns mercados para fazer uma comparação, eu peguei Estados Unidos, que baixou 70 mil quase, a China, 70 mil no universo de 1 milhão e 200. Quase nada. Que é o que sobrou, né? Tinha 1 milhão 300 e alguma coisa e baixou para 1 milhão 200 e pouco. Só um parênteses, Gabriel. É interessante isso que você falou, porque nos Estados Unidos a gente tem o quê? 4 vezes mais quantidade de anúncio, e lá a diminuição na quantidade foi menor do que aqui no Brasil. Será que o brasileiro ele é mais medroso? Porque se você tem 350 mil e caiu 90 mil, né? E nos estados caiu 70 mil, tendo 1 milhão e 200, isso me leva a crer que o brasileiro ele realmente é muito mais conservador, né, desse ponto de vista do que, por exemplo, o americano nesse sentido, né? Só um parênteses que eu queria pontuar aí em relação a esses números que você trouxe. Sim. Eu acho que a gente pode pensar isso, mas eu acho que a gente também tem que pensar uma outra coisa, que é o seguinte, eu li um estudo tá publicado lá no AirDNA, que vale muito a pena dar uma lida, que é do último estudo, que é no final de maio que eles publicaram. E esse estudo ele aponta uma série de coisas, mas a principal ponto central do anúncio, do relatório é: quanto mais dependente do mercado interno é um mercado X, melhor ele se comporta na retomada. Então, eles começaram a comparar, por exemplo, balneários, né, americanos, e a retomada, como é que foi a retomada, né, pensando que teve um pico, né, o fundo do poço
se você olhar o gráfico americano, é em meados de abril. Bem no meio de abril, entre 6 de abril e 20 de abril. Ali é o fundo do poço, e daí você vê uma retomada. Os lugares onde você teve uma melhora, a retomada mais rápida e mais pungente foram esses lugares que são balneários de veraneio, de praia. E também a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, lugares que conseguiram fazer algum tipo de controle da pandemia, etc., na Europa, nos Estados Unidos, eles estão entrando no verão na alta temporada. Então isso tem um impacto também para as coisas. Então eu acho que assim, pode ser que a gente seja um pouco mais conservador do que eles, como um todo. Pode ser que a gente seja um pouco mais vulnerável como um todo, pensando no mercado, não só os envolvidos no mercado, mas o mercado em si pode ser um pouco mais vulnerável. Mas também a gente tem que pensar que a gente teve uma situação muito favorável para eles, assim, favorável entre aspas. Esses lugares de balneário nos Estados Unidos estão saindo do buraco num momento onde geralmente a demanda é muito maior. E tem uma pesquisa que a gente leu juntos, né, que a retomada ela é mais rápida, né, nisso, mas justamente talvez, né, eu imagino, que seja por conta da retração das pessoas. As pessoas, do ponto de vista de viagem, elas não estão viajando, elas não estão indo para a praia, elas não estão indo viajar a lazer, né? Acho que a palavra é essa, né? A lazer, destinos de lazer. Então, várias pessoas já vieram aqui no Instagram, fala para mim, Rômulo, eu tenho uma casa no interior que está bombando. As pessoas estão saindo dos grandes centros, né? Pelo menos nesse momento da pandemia, não sei se isso vai perdurar por bastante tempo, mas elas estão saindo dos centros urbanos e indo para as pontas, né? Você percebe isso de alguma forma em gráfico, essa coisa de sair para destinos mais turísticos e menos urbanos, por exemplo? Assim, percepção do que eu tenho conversando com as pessoas e dos grupos e das informações que a gente tem assim à mão no nosso cotidiano. Eu acho que a gente, durante a pandemia, tem um movimento das pessoas assim, já que vou ter que fazer isolamento, eu vou fazer isolamento num ambiente que é mais favorável, por assim dizer. Né? Vamos imaginar uma família, se você tem como fazer o isolamento, né? Você consegue ir embora, etc., para algum outro lugar, você consegue ir para uma casa de campo, para uma casa de praia, e consegue ter um lugar que tem jardim, e as crianças podem ficar brincando, você pode tomar sol e consegue ter uma vida mais ou menos normal. Eu acho que as pessoas estão tomando essa iniciativa. Mas o que eu vejo nos gráficos é que as pessoas, uma coisa óbvia que qualquer um de nós, que seja você, eu, qualquer um que esteja assistindo, que a gente está precisando. Eu tenho saudade de sair de casa. Eu tenho saudade de andar na rua, tomar sol, conversar com as pessoas, ir no boteco, ir ao meu supermercado, e coisas que eu estou evitando. A hora que a gente tiver uma certa segurança para isso, o que os gráficos indicam é quando você tem essa certa segurança, as pessoas vão para destinos de veraneio, por assim dizer, né? Destinos de viagem de fim de semana, essas coisas, mas aquela coisa de fim de semana que é a coisa próxima, né? Que é a coisa que você consegue acessar por carro, porque você está dentro do seu próprio carro e você tem uma segurança, você não precisa usar um avião e correr um risco, né, muito maior de contágio, né? Tem sempre tantas pessoas dentro de um avião, você está ali só com a sua família no carro. Então, uma indicação dessa pesquisa é que os destinos que estão se dando melhor são esses destinos que estão próximos aos grandes centros e que são destinos de fim de semana e que estão a menos de 300, 500 quilômetros da origem do hóspede. Então acho que essa recuperação ela vai vir mais rápido para quem tem apartamento
em praia, em lugar turístico, que agora sofre mais por conta justamente de ser turístico e atrair muita gente, eu acho que tem o seu bônus e ônus, né? O bônus de ter uma retomada ali mais rápida, né? E o ônus de que é o mais afetado nesse momento, né? Como vocês têm casas, né, em Ilhabela, ou apartamentos, não me lembro agora, que estão proibidos de serem locados justamente por conta dessa restrição, né? Acho que ninguém entra e ninguém sai lá, né? Em São Sebastião, não lembro como é que está essa restrição. Não, São Sebastião tem uma restrição legal, você consegue entrar, etc., mas por exemplo, em São Sebastião a gente consegue perceber claramente uma indisposição do condomínio. Assim, ela é velada, ela não é aberta. Eu sempre falo com o administrador lá, ele nunca fala assim, não venha, não pode, mas ele sempre ressalta que as instalações comuns, né, mesa de ping-pong, mesa de bilhar, piscina, toda a churrasqueira, toda a infraestrutura do condomínio está tesourado, não pode ser usado, e a praia está fechada. Agora eles abriram, mas até começo do mês estava fechado. Esse condomínio específico da Barra do Saí, ele tem faxina diária. Tem uma camareira que entra, arruma a cama e dá uma geral no chalé, etc. Isso está suspenso. Está suspenso desde o 15 de março. Eu acho que vai continuar suspenso até longe, assim, até bem avançado quando a gente estiver. Eu chutaria até o final do ano, talvez. Isso vai ficar suspenso. Eu duvido muito que tenha serviço de housekeeping funcionando em breve. Eu acho que aqui em São Paulo a gente vai ter que continuar nessa dinâmica, porque a viagem de negócio vai ficar cada vez mais difícil, mais rara, mesmo nesse período de pandemia, né, que é uma das, principalmente para o nosso negócio, era um dos principais motores, né, para os anúncios que a gente tem em Pinheiros, para os anúncios que a gente tem no Itaim, e mesmo esses que têm ainda um aspecto um pouco mais turístico, que são os do centro da cidade. A viagem de negócio era um negócio muito relevante e ela morreu temporariamente, tá? Não existe. O que existe é você ter alguém que a empresa deslocou para cá e vai ficar aqui durante um bom tempo, que a gente tem alguns casos assim, e gente que está vindo de... A gente já recebeu gente que está vindo do Rio de Janeiro para vir morar em São Paulo, gente que está vindo de Belo Horizonte para vir morar em São Paulo, do Rio Grande do Sul, mas isso é uma coisa que sempre acontece. Nesse momento, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de encontrar uma residência permanente, então o tempo o ticket da permanência deles conosco é maior, mas eu acho que a gente vai ficar assim, e eu espero que o pior já tenha passado, porque abril foi horroroso. Quando melhora em São Paulo? Quando melhora, Gabriel? Fala para mim. Vamos lá, vamos ver se você consegue ser um guru para saber quando que vai melhorar. O exercício de futurologia, eu acho que por volta de setembro deve dar uma estabilizada, mas melhorar, eu acho que com sorte no final do primeiro trimestre de 2021, por aí. Só lá na frente, né? Vamos jogar lá para frente, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar nesse sentido é o seguinte: a gente conversou, a Priscila conversando com uma amiga dela que trabalha numa rede hoteleira, primeira quinzena de abril, falando que eles tinham a expectativa de trabalhar com 65% do que eles vinham trabalhando atualmente em maio de 2021, quer dizer, daqui a um ano. Mas eu acho que de toda forma a gente tem vantagem sobre o ramo hoteleiro.
a gente oferece menos risco para o hóspede do que um hotel. Tem menos risco, né? Não tem recepção, não tem gente entrando e saindo, não tem um corredor super populado, entra e sai toda hora, etc. É um ambiente muito mais controlado. Eu acho que isso vai pesar a nosso favor nesse restabelecimento da normalidade. Eu acho que depois que a normalidade estiver restabelecida, aí volta o jogo como era antes. Como que está a questão da limpeza, né? Você, na verdade, no intervalo, né, entre um e outro, vocês estão adotando algum tipo de regra em relação a isso? Como que está? Desde o começo, a gente tem feito o seguinte, a gente tem, desde março lá, né, guardar 72 horas entre as reservas. A nossa equipe está tendo uma preocupação maior com alguns detalhes, tipo higienizar maçaneta, higienizar interruptor, higienizar controle remoto, televisão, torradeira, todos esses lugares onde as pessoas têm contato contínuo, né? E uma outra coisa que a gente fez, a gente começou, além dos amenities habituais que a gente usava, papel higiênico e os produtos de limpeza que a gente sempre deixa, a gente passou a oferecer também álcool gel. Eu vou juntar duas perguntas agora que fizeram. Na outra live falaram sobre custo de operação, né? A gente, como empresa, a gente tem custos maiores do que as pessoas que têm 1, 2 imóveis e que administram por elas mesmas, né? Não tem a necessidade ali de ter pessoas, enfim, em grande escala. Por exemplo, aqui eu tenho escritório, eu tenho pessoas que trabalham comigo, tenho aluguel do escritório, né? Tudo isso custa, né? Eu, por exemplo, consegui reduzir em 50% o meu custo fixo, né? O que é considerável, né? Até porque quanto mais você aluga, mais você gasta, né? Tanto em papel higiênico, em produto de limpeza, essas coisas, isso, por exemplo, tem um impacto, mas obviamente que é um impacto menor do que outros custos fixos, por exemplo, com aluguel, colaborador que está junto fazendo as coisas, né? Então, eu queria saber de você, e juntando até a questão do... Teve uma outra pergunta. Não, peraí, cadê... Isso aumentou o custo e o preço, né? No caso, essa questão de colocar álcool gel, de fazer uma limpeza mais profunda, enfim. Até que ponto você conseguiu reduzir custo fixo e até que ponto você não teve um gasto muito grande com essas novas medidas de higiene? Acho que essas perguntas se complementam. Tá, eu acho que assim, tem um aumento de insumo, né, de produto de limpeza, que ele não é tão grande quanto a redução de insumo que a gente já teve por conta do giro menor. Quer dizer, o giro, né, o giro menor, mas a ocupação talvez não tão menor. Mas a gente teve um giro menor, então, assim, por exemplo, shampoozinho, condicionadorzinho descartável, sabonetinho descartável. Eu comprei uma em fevereiro e até agora não comprei de novo. Eu comprei outras coisas, ok? Mas aquilo lá que eu tinha, eu continuo tendo. Eu acho que eu ainda vou ter por mais, sei lá, 2 meses no ritmo do que anda hoje em dia. A redução de custo com a equipe, isso é um negócio que teve algo que teve bastante impacto no nosso custo fixo, operacional, mensal. Com questão de locação, a gente não tem uma locação de espaço, a gente tem espaço próprio, então esse gasto a gente não teve, mas eu acho que a principal redução de gastos foi em pessoal. No geral, acho que o desafio nosso é tentar eliminar qualquer tipo de gasto ali, que a gente consiga ter menos despesas fixas operacionais, né? Porque o que mata um negócio, seja ele qual for, né? Ou até mesmo você que mora com a sua família, enfim, você tem gastos fixos, né? E esses gastos fixos, eles vão onerar qualquer tipo de operação, enfim, quando você não tem mais aquele faturamento. É a mesma coisa que você perde o emprego ou você tem uma redução de salário nesse sentido, né, por conta da pandemia, e você não consegue honrar suas contas, né, principalmente por vários meses, né, que é o que a gente vem
sentindo, né, durante essa pandemia, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para reduzir esse custo e não tem problema cortar, né? De repente eu abriria a mão do meu escritório e pegaria um lugar menorzinho se tivesse essa necessidade, né? Então vai de cada um, né? Os insumos, de fato, eles acabam também sendo menores, a gente não precisa... Eu, por exemplo, comprei uma leva de papel higiênico, acho que em fevereiro, para você ter ideia. E até agora estou bem abastecido, viu? Devo ter aí mais uns 6 fardos aí de 24 unidades, então, coisa que eu comprava de praticamente mês e mês, um mês e meio e pouco, tá durando 4, 5 meses, né? Tipo, desse ponto de vista, acaba compensando essa economia, né? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Como podemos nos posicionar quando pessoas criticam nossos anúncios dizendo que estão muito caros? Todo mundo procurando quarto mobiliado e no centro por apenas R$1.000 por mês e ainda tem quem consiga. Bom, eu vou dar a minha opinião e você depois complementa com o que você achar, tá, Gabriel? É aquela velha história, né? Se tem gente que está vendendo, se tem gente que está procurando e tem essas duas partes aí fazendo transações, então sempre vai acontecer. Eu vou dar o exemplo do meu caso, quando as pessoas jogam o preço muito para baixo, né? A gente até falou no comecinho da outra live isso. Se você topar, manda brasa, mas você não é obrigado, né? Você pode simplesmente recusar, né? Por mais que a gente fique meio bravo, né? Meio puto, tipo, você fala, porra, o cara quer daqui a pouco que eu pague para ele morar lá, né? Para ele alugar, etc e tal, mas não tem muito o que fazer, né? Quando você está numa crise, realmente os setores que são mais afetados, eles acabam se canibalizando, né? E as pessoas, né, os consumidores no geral, eles sabem disso. Então eles vão querer necessariamente jogar teu preço lá embaixo, eles vão querer pagar R$200 por mês, se eles pudessem. Então, basicamente lidar com isso e ou topa ou não topa. Eu acho que é uma questão de fazer as contas, né? Você acha que isso é mais viável, que nem a Pri estava falando numa cliente nossa, ela falou assim, tipo, esse valor aí, o líquido que vai cair para mim não me interessa. Então eu prefiro pagar a conta do que deixar o meu imóvel à mercê de alguém por esse valor. Eu acho que são contas e o quanto você tem de gordura, né? De colchão que nem vocês estavam usando para essa situação. Eu sinceramente, assim, a gente trabalhou com os nossos clientes, eu não tenho nada por R$1.000, por exemplo, mas a gente baixou bastante, a gente baixou coisa para... A nossa média de desconto está entre 35% e quase 50%, que eu acho que já é um belo desconto, mas assim, eu acho que tem que pensar que tem, assim, no meu caso, né, tem o valor bruto, tem quanto que eu vou tirar de comissão desse valor bruto, tem o quanto que vai entrar de líquido para o proprietário e o quanto de gasto fixo que esse proprietário tem e quanto que vai sobrar para ele, não vai sobrar para ele. E essa conta tem que fechar, tem que ser atrativo para ele tem que conseguir topar. A gente fez essa negociação lá no começo, no final de março, falando com os proprietários, a situação é essa, vai acontecer isso. A gente vai ficar vários meses com tentativa de fazer uma locação locações mais longas com um valor bem abaixo do que a gente estava acostumado. Qual é a margem que a gente tem? Né? Quais são as suas expectativas? O que você pensa? Eu acho que essa é uma coisa. Outra coisa que a gente tem que considerar é que, assim, o giro de um anúncio numa plataforma, ele é importante para o anúncio. Né? Para o anúncio, a saúde do anúncio, ela se pauta em cima desse giro, né? dessa atratividade, da procura e de quanto que ele rende para a plataforma. Porque você está ganhando, a plataforma está ganhando e o teu proprietário está ganhando. Então... Além de ter a questão dos comentários, né? De você ter
Quanto mais pessoas você recebe, mais a validação social você cria, né? Porque as pessoas elas vão deixar os comentários, aparece a data, né? E as pessoas vão sempre ver as últimas pessoas que ficaram por lá, né? Sim. Eu acho que quando as pessoas procuram isso é uma questão, acho que a questão do calendário também, a visualização do calendário que você consegue ter ali também, eu acho que é uma coisa que impacta. E o próprio algoritmo da coisa, ele é posicionado com base nisso, com base em diversas coisas, mas esse é um elemento que é muito importante. Eu queria agradecer você e a Pri por terem participado dessa live aqui. Acho que as pessoas também devem ter curtido, saber um pouquinho mais de como que a gente vem lidando com essa crise. Obviamente que tem muita coisa para ser abordada, né? Poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando. Eu e o Gabriel, a gente fica com áudios com vários minutos, né? Conversando sobre as coisas, etc. Então, às vezes é difícil a gente sintetizar de uma forma muito assertiva, digamos assim, num curto espaço de tempo, que é essa live, né? Afinal, é 1 hora, a gente já passou de 1 hora e pouquinho. Então, queria agradecer vocês que acompanharam a gente aqui. Gabriel, queria que você desse as suas palavras aí de encerramento e se quiser complementar mais alguma coisa, fica à vontade. Olha quem tá aí. Dá um oi. Olha só que menino mais lindo. Olha isso aqui, rapaz. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente, minhas considerações finais, que nem a Pri falou, vai passar, vai demorar um pouco, mas vai passar, e eu acho que quem for perseverante vai se beneficiar de alguma forma disso. Se me perguntasse agora o que eu faria, eu ia perseverar, eu acredito na coisa. Show de bola. Obrigado, cara. Valeu aí pela troca de experiência aí, em relação ao que você vem vivendo, e queria agradecer mais uma vez você e a Pri, e ao Pedroca também, aí, que apareceu rapidinho, e agradecer a todo mundo aí que participou da live. Esta live vai ficar salva, a outra já está salva, depois eu dou uma mexida nela para ela ficar melhor ali no Instagram, mas quem pegou agora do final pode reassistir a live, que vai estar lá. E essa aqui eu também acredito que eu consiga deixar salva lá, que esse aqui é o restinho, né, com algumas perguntas, mais um bate-papo. Então é isso. Obrigado. Valeu, Gabriel. Um abraço a todos. Qualquer coisa é só mandar aí umas mensagens aí pra gente no Instagram. Tá aí o Instagram do Gabriel também, que é da Sabaidi, que é a empresa dele, e da Pri, tá bom? Então eu queria agradecer a todo mundo e até mais. Nós que agradecemos para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.